Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, meu corte comentando tudo aí sobre o Flamengo aí que vai enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. Vamos ver aí, né, qual vai ser aí as reviravoltas de escalação, jogadores que estão desfalques, que voltou de lesões, tudo mais nesse vídeo aqui. Então assista ao final e não perca nada sobre o Mengão aqui no canal. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Jogos de amanhã, daqui a pouquinho a gente começa o nosso esquenta direto da Neoquímica Arena com informações do Corinthians, informações do Vasco também que jogam hoje. Mas falando das partidas de amanhã, o Flamengo, por exemplo, enfrenta o Bahia e teve alguns jogadores convocados nesse período de data FIFA. Vamos trazer nosso Fred Gomes aqui para o papo, para o nosso Tá Na Área ao vivo, para participar com a gente e trazer informações do rubro-negro, Fred, porque há sempre essa expectativa dos jogadores que estiveram com as seleções, se voltam a tempo, se estarão à disposição. E no caso do Flamengo, tinha uma dúvida em relação a desfalques, a lesões, que tem sido um assunto recorrente, né, Fredão, aqui no tema rubro-negro, falar de desfalques. Era a dúvida se De La Cruz terá condições ou não, isso pode mexer ali no meio-campo do Flamengo. Vocês já trouxeram uma notícia hoje, né, meu amigo? Boa tarde para você. Olá, Camilinha, boa tarde, Grafite, Gonza. Camilinha, assim, em relação a De La Cruz, a Letícia e o Noel trouxeram ontem, Noel, nosso bravo Thiago Lima, né, tem que identificar nosso amigo, ele realmente é um desfalque, ainda não está totalmente recuperado da lesão que ele sofreu lá contra o Bahia na Fonte Nova. A boa notícia é que os selecionáveis brasileiros, Gerson e Fabrício Bruno, estão treinando no momento, estão em campo. O que havia, assim, em relação aos dois é o seguinte: o Gerson ainda jogou um pouquinho mais de 40 minutos nessas duas partidas do Brasil. O Fabrício Bruno, que chegou para substituir o Militão, ele acabou não sendo utilizado pelo Dorival. Os dois estão treinando. E em relação aos outros dois selecionáveis, um do Chile, que é o Pulgar, e o outro do Uruguai, que é o Varela, a expectativa é que não fossem ao CT. Eu ainda estou tentando confirmar se eles foram ao CT, pelo menos para a academia, mas como tiveram viagens longas após as partidas que eles realizaram por 90 minutos, né? O Uruguai empatou na primeira partida sem o Suárez. Desculpa que eu estou meio gripado, por isso que eu estou tossindo toda hora. E dessa vez é gripe mesmo. O chileno, o Pulgar, participou daquela derrota, né? A Bolívia não ganhava há 34 anos, se eu não me engano, 31 anos que não ganhava fora de casa. O Chile perdeu para a Bolívia em casa, o Pulgar jogou os 90 minutos. Agora, eu não os descartaria para a partida, Camilinha. Não digo assim que nem, na verdade, para banco de reservas. Eu acho que eles podem até ser titulares. Acho, em relação ao Varela, mais difícil pelo fato de o Wesley manter um nível semelhante ao do Varela e vir bem fisicamente. Acredito que o Tite opte pelo Wesley na lateral direita. Agora, se ele vai usar o Pulgar, depois do Pulgar ter jogado esses 90 minutos contra a Bolívia, essa é a minha dúvida. A gente ainda não tem uma noção certa do treinamento, porque ele ainda não acabou. A apresentação dos atletas estava marcada para 3 horas da tarde hoje, treinamento para 3h30, mas aí, às vezes, o Tite passa um vídeo um pouquinho mais longo. Eu sei que o treino está rolando até agora, então o time não está definido. Agora, se ele vai utilizar um desses dois selecionáveis, que não os brasileiros, eu tenho minhas dúvidas. Digo de início, para o banco, Camilinha, acho muito improvável que ele não leve Pulgar e Varela para o banco de reserva. E aí, o que você apostaria, Fred, se o Pulgar, por exemplo, não for o titular ao lado do Léo Ortiz? Você acha que quem teria uma chance ou ele poderia mudar a forma de jogar desse meio campo? Ele pode ir com o Alan, que é um jogador da posição, né? Volante. Seria uma opção natural. No primeiro jogo, o Alan não jogou porque estava suspenso. Como ele poderia, de repente, fazer uma opção mais ofensiva, fazer um meio-campo, talvez, com. Como é que é o nome? Com o Alan, o Léo Ortiz e o Arrascaeta na armação. Iria com o Gerson no lado, o Luiz Araújo no outro e o Bruno Henrique na frente, ou de repente usando o Gabigol. Agora, como o Gabigol já vem de uma longa inatividade, não joga desde o jogo contra o Bolívar, em 15 de agosto, creio eu que ele não comece a partida. Imagino o Gabigol começando no banco para depois ser preparado para eventualmente virar o substituto do Pedro nesse final de temporada. São informações importantes, né? E
apurações do Fred para nossa discussão aqui, Grafa, porque pensando no time do Flamengo, a gente até ao longo da semana vinha fazendo esse exercício, né? Se tiver o De La Cruz, tiver o Arrascaeta, então já sabemos que De La Cruz não estará à disposição. Então, poderia ser uma substituição simples, considerando o último confronto entre os dois, o primeiro jogo entre Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. Sai o De La Cruz e entra o Arrascaeta. Mas aí, por exemplo, naquele jogo, o meio-campo era formado por Léo Ortiz, Pulgar e De La Cruz. Então, contaria com o Pulgar começando a partida. O Fred traz essa importante informação da questão física do Pulgar retornando da seleção, a lateral direita, se o Varela ou Wesley. E acho que principal, a discussão... O Pulgar jogou 90 minutos? Não. Jogou. Com a seleção chilena jogou. Então, e perdeu ainda, né, para a Bolívia, jogando em casa. Ontem, né? Ontem O jogo é amanhã, Isso. 48 horas, difícil jogar 90 minutos, começar jogando. Pois é, e aí você precisa fazer uma alteração no meio campo. E aí começam, acho que a partir dessa alteração é o que o Fred trouxe. Você pode simplesmente fazer uma troca por um outro volante, um outro jogador da posição, que é o caso do Alan, ou você pode, de repente, você imaginaria um meio campo formado só com volante, com o Léo Ortiz ainda improvisado, com o Arrascaeta ou com o Gerson jogando, de repente, de segundo homem, o Arrascaeta mais à frente, aí você tem a opção de jogar com Bruno e Gabriel. São possibilidades, mas eu acho que imaginando como o Tite gosta de mexer pouco na maneira da equipe jogar, acho mais viável o Alan ser o titular. Não, e o peso do adversário também. O adversário tem um peso muito importante na decisão do Tite nessa partida, porque é um Bahia que vai vir para o jogo, que tem a necessidade da vitória, de buscar um placar adverso. O Bahia não vem com 2-1 a favor do Bahia ou 1-0 para se defender e sair para o jogo, não. O Bahia vai ter que sair para o jogo. Então o Tite vai ter a necessidade de ter um meio-campo mais combativo, não só de qualidade. Mas eu penso, no debate que fizemos essa semana nos programas, eu creio que ele pode vir com o Gerson, com o Alan, o Léo Ortiz e o Gerson mais pelo lado ali na vaga do Bruno Henrique, o Bruno Henrique mais centralizado e o Gabigol no gol. Eu penso que ele vai fazer isso. O Gabriel Barbosa no banco e o Bruno Henrique mais centralizado. Eu penso, por conta do meio campo do Bahia, ser um meio campo que joga bastante, são 4 jogadores que têm muita dinâmica, que giram bastante, ele vai precisar ali de no mínimo 2 jogadores marcadores ali para tentar segurar o ímpeto do Bahia. Você imagina isso também, Gonza? Se o Pulgar não começar, o Alan, outro jogador ali, marcador, óbvio que tem saída de bola também, mas para fechar um pouco mais esse meio-campo com o Léo Ortiz? Acho que sim. Concordo inteiramente com o Grafa com relação a ele olhar para o adversário. Porque o Bahia, além de precisar sair para jogar, porque está em desvantagem, né? O Flamengo, assim como o Atlético Mineiro, venceu o primeiro jogo fora de casa. E o Bahia sabe jogar. O Bahia sabe jogar atacando. Né? O meio-campo, para mim, o meio-campo do Bahia, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. Caio Alexandre não Caio joga Alexandre. com volante marcador apenas. Cassiano, que recompõe. Exatamente. Para mim é um dos melhores setores de meio-campo do futebol brasileiro. Então, acho que. E pensando também com a cabeça do Tite, que é um treinador que gosta ali, como ele diz, de equilíbrio. Isso. Equilíbrio defensivo, ofensivo. Eu acho que ele vai com 2 volantes. Eu não sei com relação ao Pulgar, como é que ele está, se 48 horas é suficiente. O Pulgar não está no seu melhor momento técnico. Já teve melhores, é um jogador importante, mas não está numa boa fase. O Alan também não. O Alan ainda não acertou no Flamengo, mas são jogadores marcadores. Então, eu acho que ele não vai abrir mão de pelo menos 2 jogadores marcadores, com o Léo Ortiz, que também é um cara que sabe sair. Então, provavelmente Léo Ortiz, Alan. E aí, para frente, aí sim. Aí Gerson, enfim, Luiz Araújo. Não sei se ele vai já de Gabigol, de Bruno Henrique, enfim. Mas eu acho que o Flamengo não tem necessidade de partir para cima, porque está com uma vantagem até razoavelmente confortável. Naturalmente, o Flamengo vai para cima, porque é uma característica do time, de jogar E no a Maracanã, bola, né? ir para cima. No Maracanã, que o torcedor não vai ter 60 mil pessoas no Maracanã achando que vai ser bom o Flamengo esperar o Bahia. Ele vai ter que sair para o jogo, mas ele vai ter que ter uma contenção ali. O Flamengo naturalmente joga para frente. O Bahia também vai ter que jogar, então a expectativa de um grande jogo, de um espetáculo bom, é bom por conta disso, mas... O Tite é bem pago para resolver essa bronca, né? A gente só comenta, né? Mas o Tite é bem pago para resolver essa bronca. A gente corneta, palpita, né? Faz o trabalho dele ficar um pouco mais difícil também, né? Agora, Fred, quero saber também do lado direito, porque o Fred falou da questão do Wesley e do Varela, mas acho que há essa grande questão em relação ao substituto do Pedro, né?
Fred já trouxe que não acredita no Gabriel amanhã, começando como titular. Imagino que ele tenha minutos, principalmente pelo jogo no Maracanã. Mas quero ouvir de você, Fred, porque eu vi que vocês passaram os últimos dias apurando se o Flamengo contrataria ou não mais um jogador para a posição. Qual é o momento, nesse momento, né? Qual é a situação do Flamengo em relação à possibilidade de contratar ou não mais uma opção? Lembrando que o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, mas seria mais uma opção para o setor, além do Bruno Henrique improvisado, que é o que a gente está apostando para amanhã. E como está o Gabriel nesse momento? Se tem alguma informação de vocês de bastidores, de apuração, de que entendeu esse momento como uma última oportunidade, talvez, de conseguir a renovação nos moldes que ele queria? Tem entregado mais? Já conversou com alguém? Enfim, o que a gente pode trazer de como o Gabriel também está vendo esse momento? Camilinha, eu vou ser bem sincero, assim, a gente procurou saber, sim, mas a gente não obteve nenhum retorno de nada de especial, assim, nem de novas conversas do Flamengo com ele, se ele está enxergando isso como uma grande oportunidade. A gente não conseguiu ter acesso a esse bastidor, se ele tem feito um trabalho dobrado, se ele está com um entusiasmo maior por ter essa oportunidade de ser o principal candidato à vaga do Pedro. Realmente a gente não conseguiu. Em relação a isso, que a gente pode falar em relação à busca pelo centroavante, que não é o centroavante, no caso, que era o Marcial. Até o pessoal fala, escreve Martial, mas fala Marcial, senão vão dizer que eu estou falando errado, igual Papai Joel. Apesar de não ser... A língua estrangeira não ser muito a minha também. Mas, enfim, em relação ao Marcial, o Flamengo colocou a semana que vem como novo prazo. Eu vou explicar por quê, Camilinha. Porque tem o prazo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que escrever jogadores para o Campeonato Brasileiro até o dia 20. E, na verdade, o Flamengo, ao trazê-lo, o Flamengo teria que dar entrada em questão de visto, obtenção de CPF, tem a questão do... O nome do site agora está me faltando da CBF, lá, o Gestão Web da CBF, que é para você fazer a inscrição do atleta. Tem toda essa questão burocrática que demora um pouquinho. Então, o Flamengo entende que se for para trazer o Marcial somente para a Libertadores, o Flamengo não vai trazer. A ideia para esse jogador seria para a sequência do campeonato das próximas temporadas, não é ser um jogador para jogar esse ano o Flamengo dispensar, até porque o próprio jogador quer um contrato longo para ter uma segurança, e o Flamengo também acredita que um jogador desse nível, de 28 anos, poderia entregar por muito tempo. Mas, assim, para tomar a decisão, para saber se vale a pena fazer um altíssimo investimento, o Flamengo tem mais uma semana aí para decidir isso aí. Eu acredito que acabará não contratando. Acho que vai com os que tem mesmo, mas eu não falaria assim, descarta, Camilinho, esquece, não vai trazer. Não, eu não falaria, eu não tenho coragem de falar isso, não tenho nem... Por tudo que eu escuto, existe uma pequena chance ainda, então não é legal a gente descartar nada, nem cravar nada no momento. Sei que é chato para o torcedor, que é uma resposta definitiva, mas a gente não pode trabalhar com exercício de futurologia aqui, né? Claro, Fredão, e a informação é essa, né? Agora, acho que talvez, Gonza, o jogo de amanhã traga algumas respostas, né? Justamente nessa balança entre precisa desse investimento, que é muita grana. O Fred trouxe essas informações. Talvez nessa decisão de vale ou não o investimento, amanhã seja uma resposta importante. Seja com o Bruno Henrique começando, seja com o Gabriel entrando ao longo do jogo, se serão opções capazes de dar essas respostas para o Tite, né? Porque eu acho que o Tite vai ter uma participação aí em algum nível, talvez nessa conversa, na decisão da diretoria, porque o Tite é um treinador que gosta de montar o seu esquema com um jogador de referência, né? Ele claramente deixou isso claro quando optou pelo Pedro e não pelo Gabigol. Tem alguns aspectos que precisam ser levados em conta. O valor do investimento, que é alto, como disse o Fred, é um jogador que não viria para ficar só até o fim do ano, mas para ficar aí um tempo longo, e ano que vem o Pedro volta, né? O Pedro tem uma lesão séria, mas, enfim, se Deus quiser, voltará ao Flamengo, ao futebol brasileiro. Mas provavelmente só no meio da temporada, né? É uma lesão em geral, 10 a 12 meses de recuperação. Isso. Então, e o Gabigol, eu acho que... Eu não gosto muito de falar dessa expressão, a última chance, mas, de qualquer maneira, essa é a chance. Porque se o Gabigol não jogar agora, não produzir agora, vai produzir quando? Ele agora não tem mais a concorrência do Pedro, no curto prazo.
Se ele, por acaso, estiver pensando em, no fim do contrato, efetivamente sair do Flamengo, é bom que ele renda, que ele jogue nesses jogos para ele poder sair com mais facilidade, ter clubes interessados nele, ou se ele ainda pensa em permanecer no Flamengo, é fundamental que ele renda, né, que ele mostre que ele ainda é capaz de ser aquele Gabigol que a torcida idolatra, pelo menos até 2022. Então, assim, eu acho que o Tite vai ter que, se o Tite acha que o Gabigol ainda tem chance no elenco, é o momento de colocar. E aí, a partir do que o Gabigol jogar, tanto ou vão surgir clubes interessados, ou o Flamengo vai reavaliar a questão de renovar o contrato, pode voltar a ver o Gabigol como uma opção. O próprio Gabigol jogando e se sentindo confiante pode ter ali uma margem maior de decisão, se ele quer ficar ou se ele quer sair. Então, acho que a hora é agora. O Gabigol precisa, se entrar, precisa render para ver o que vai acontecer. Um dos melhores momentos do Gabriel com a camisa do Flamengo é jogando ao lado do Bruno Henrique, né, Grafa? Mas num esquema totalmente diferente, que não é exatamente o esquema do Tite, mas era quando os dois atuavam juntos, e não os dois disputando a vaga ali de um centroavante, que não é a característica principal de nenhum dos dois. Mas eu imagino que para o jogador do nível do Gabriel, sabendo da qualidade que ele tem, as conversas, pelas notícias que a gente tem dos amigos, que as conversas com o Palmeiras esfriaram, não tem um caminho muito certo para a próxima temporada. Talvez ali a grande oportunidade dele de tentar permanecer no clube, onde ele já disse que gostaria de ficar, que a questão foi muito financeira de acordo entre o clube e ele, né? Eu acho difícil a permanência do Gabriel no próximo ano por conta de todo o desgaste que teve já, que vem tendo nos últimos meses, nessa última temporada, a temporada passada. Mas o cara começa a meter gol daqui até o final do ano? A gente sabe que o futebol brasileiro funciona muito assim, final do ano. Então, é por isso mesmo que eu acho normal esse desinteresse agora, esse esfriamento por parte do Palmeiras. Porque o futebol brasileiro, Camila, hoje a gente está falando uma coisa, daqui a um mês a gente pode estar falando... Uma semana, então, daqui a 24, 48 horas, dependendo desse jogo. Se nós estivéssemos na Europa, o Gabriel já estava assinado o contrato com o próximo clube, ia jogar, ia defender o Flamengo até o final da temporada e depois ia se transferir. Mas aqui no Brasil não é assim, culturalmente não é assim. Mas daqui para o final do ano pode acontecer muita coisa. O Flamengo está em 3 frentes, o Flamengo está brigando, o Flamengo necessita de ter um artilheiro, um cara fazedor de gol, perdeu o Pedro, tem no Gabriel... ou vai tentar buscar no Martial para o restante da temporada. Mas eu estou com o Gonza também. Acho que esses próximos dias, esses próximos jogos, vai ter uma análise ali do comportamento do Gabriel, do desempenho dele, se ele pode ser esse cara daqui para o final do ano, senão o Flamengo vai ter que ir no mercado buscar alguém. Mas para o Gabriel hoje, é uma oportunidade única dele, se ele for ficar no Flamengo ou não, independente dele ficar ou não, dele mostrar o quão forte ele ainda é dentro do futebol brasileiro. Agora, você falou também, Fred, da possibilidade, pensando no jogo de amanhã, né? Na mudança do lado direito, justamente também pela questão da data FIFA. Claro que para os clubes que jogam amanhã, acaba sendo um impacto menor do que para aqueles que jogam hoje, que é o caso de Corinthians, Juventude, Vasco e Atlético Paranaense. Mas ainda tem a questão do Varela, e aí você aposta no Wesley, então, começando a partida, muda um pouquinho, principalmente o corredor para o Luiz Araújo, né? Pensando ali no lado direito do Flamengo. Ele apertou mudo. Eu não tô ouvindo o Fred, não sei se em casa a galera tá conseguindo ouvir. Não, ninguém tá ouvindo, né? Nem ninguém. Não estamos conseguindo ouvir Fred Gomes. Minha quarta-feira não é a mesma sem ouvir o Fred. Então daqui a pouquinho a gente tenta ouvi-lo sobre essa possível mudança também do lado direito do Flamengo, Grafa. Porque é isso, muda principalmente a característica ali na dobra de marcação e até pelo setor ofensivo do Flamengo. São 2 jogadores. O Luiz Araújo é um jogador de muita velocidade, gosta de abrir um pouco o campo. E o Wesley também tem essa característica, né? Também pode ser esse jogador muito mais pelo corredor do que por dentro. Então, muda um pouquinho a característica. O Varela muito mais defensivo, né? Atua mais no controle do que na criação. O Varela é um jogador mais tático, né? Que equilibra mais a equipe no aspecto tático. A gente sabe que do lado esquerdo, se jogar o Gerson e o Ayrton Lucas, vai ter um volume de jogo muito grande pelo lado esquerdo, porque o Ayrton Lucas é muito ofensivo. E o Varela é um jogador que recompõe mais taticamente, dá um equilíbrio maior para a equipe. Já o Wesley não. O Wesley é aquele lateral que é como ala também, e acaba, às vezes, dando algumas trombadas ali, disputa de espaço com o Luiz, né? Que cai bastante para dentro.
Mas, assim, são dois jogadores que, quando vem jogando, o Wesley teve uma melhora nesse ano, principalmente nesse segundo semestre, melhorou um pouco a sua produção, o seu rendimento. O Varela mantém uma regularidade muito boa. Pelo que eu conheço do Tite, pela maneira que o Bahia vem jogando, eu acho que ele vai de Varela essa noite, amanhã à noite. Mesmo com essa recuperação. Vamos, o Fred está de volta agora com áudio para podermos ouvir. Cadê Fredão aqui no meu telaço? Áudio e vídeo. Agora com áudio, com vídeo e áudio, claro. agora Fred Gomes. Amigo, por favor, sua palavra de sabedoria, né? Não posso ficar sem ouvi-lo nessa quarta-feira, mas a gente discutiu aqui Varela, Wesley, mas você explicou, né? A questão do Varela é muito física por conta do jogo com a seleção, né? Exatamente, só que assim, eu não posso deixar de concordar com o entendimento de um cara como o Grafa, que, pô, sabe muito mais de bola do que a gente. Nada. E não, sinceramente, questão de característica mesmo, eu não me surpreenderia se ele jogasse com o Varela. Eu só ponderaria justamente essa questão da informação que o Thiago e a Letícia trouxeram na matéria de hoje, que o Varela ele joga 95 minutos nesse empate com a Venezuela, em Maturim, e aí teve uma viagem ainda de 9 horas para o Rio de Janeiro. A gente ficou de confirmar, eu não consegui aqui durante a programação, mas pelo que nos passaram, parece que Varela e Pulgar nem foram ao CT. Depois a gente vai ter confirmado isso para colocar nas matérias, mas assim, em relação à característica de jogo e até por preferência mesmo do Tite, pelo que ele vem deixando claro nas últimas partidas, acho que o que o Grafa disse, acho que é bem provável que aconteça. Vamos ver se o Varela não vai apresentar nenhum tipo de desgaste, até porque ele teve um problema de quadril recentemente, ele nem joga a primeira partida do Uruguai, é verdade que ele estava suspenso, mas ainda assim ele estava numa recuperação da questão no quadril que ele sentiu, se eu não me engano, contra o Corinthians. Eu peço perdão ao nosso telespectador pelo, se não me engano, é porque problema físico muscular ultimamente do Varela não foi o primeiro nem o último, entendeu? O Flamengo teve essas questões físicas recentemente, mas quase certeza que ele é substituído contra o Corinthians no finalzinho do jogo com a questão do quadril. Então essa seria a minha dúvida. Estou confirmando aqui, eu estou clicando aqui, realmente o Varela foi substituído aos 23 do segundo tempo, então até que o velhinho aqui não está tão esquecido, não. Mas eu acho que a opção do Grafa é bem factível e não me surpreenderia se o Varela comece como titular nessa partida de amanhã às 9h30 no Maraca. Pelo jeito vai ser uma escolha mesmo física, né? Não tendo desgaste, não tendo possibilidade de lesão, deve ser escalado, aí vai depender da conversa do Tite ali com toda a comissão técnica do Flamengo para saber quem estará então à disposição amanhã para essa partida contra o Bahia. Amanhã falaremos então muito mais do Rubro Negro antes dessa partida aqui, sempre no nosso Esquenta, não tá na área. Fredão, até a próxima, amigo. Então é isso, o Flamengo aí, né, ainda está em busca de um reforço aí, um jogador na posição de Pedro, não deixou de contratar, né, claro, provavelmente esse jogo aí contra o Bahia vai ser essencial para a decisão se o Flamengo vai atrás ou não de Martial. O Martial já aceitou o pedido do Flamengo, disse sim para o Mengão, né, o patrocinador também praticamente vai querer ajudar o Flamengo aí nesse contrato aí com o jogador. Então tudo indica aí que o Flamengo pode chegar a um acordo com o Martial e vir atuar aí no Mengão. O jogador tem 28 anos, claro, tem um histórico aí de lesão, mas é isso, ele tem um tempo parado, tá treinando bem, acredito que ele já está em boa forma, mas aqui no Brasil ele pode atuar muito bem e Gabigol não vem atuando tão bem pelo Flamengo, já teve várias chances e aí não conseguia se adaptar ao modo de jogo de Tite e aí não veio aí a melhorar no Mengão. Carlinhos também é um jogador que não veio para jogar no nível que o Flamengo precisa e não vem sendo utilizado muito por Tite, e quando é utilizado praticamente é um a menos no time, né? Não consegue se posicionar, se adaptar igual o Pedro, né? Que ele se move, dá opção, consegue sair da marcação, ele dá os dribles também curto, então um jogador bem dinâmico que ajudou muito o Mengão, mas Carlinhos não vem fazendo essa função e nem Gabigol. Aí o Flamengo corre atrás aí de um novo reforço e acredito que amanhã vai ser crucial se vai decidir se vai trazer um jogador ou não. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.